Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 1 Crônicas, capítulo 4. Então, lembrando que os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas é genealogia. E o propósito de ter tanta genealogia é que o povo está voltando do cativeiro babilônico. E Esdras, nós acreditamos que ele é autor desse livro. Ele tem ali o propósito de trazer identidade ao povo, lembrar eles as suas tribos, lembrar eles a sua história, aquilo que eles viveram com Deus e da onde eles vieram, qual é a raiz deles. Então, por isso nós temos tanta genealogia e tantas histórias aqui. E aqui no capítulo 4 nós falamos sobre a genealogia de Judá, e dentro dessa narrativa da genealogia acontece uma pausa, acontece ali um momento totalmente único, que é o quê? Um homem que mudou a sua história com Deus, e esse homem é chamado Jabes. Então, no versículo 9, dentro dessa narrativa, do nada a história para e fala: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Ela deu um nome, uma maldição para esse filho. Ela falou assim: ó, esse meu filho, ele representa sofrimento, ele representa dor. Portanto, seu nome será Jabes. Só que Jabes, ele recebendo esse nome, ele não aceitou esse decreto em sua vida. Ele mudou a sua circunstância. Ele voltou seu coração para Deus. Ele invocou o Deus de Israel. E Deus lhe respondeu. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais honrado que seus irmãos. Ele foi alguém que se destacou dentro de sua família, dentro de sua geração. E por isso nós temos a história dele escrita no livro da Bíblia, ao qual até hoje é contada a história de Jabes. Então a gente não temos, aqui não fala quem foi sua mãe, quem foi seu pai, só sabemos que ele foi da tribo de Judá, da tribo que vem, aliás, messiânica. Então é uma linda história. E aí acabou de falar sobre a história de Jabes, a narrativa genealógica de Judá continua. Então, o autor ele fez questão de dar uma pausa para falar a respeito desse homem, Jabes, que trocou a circunstância da sua vida, a maldição da sua vida, por invocar o nome de Deus, por andar com Deus. Linda história, irmãos. Infelizmente, nós só temos 2 versículos a respeito dele no capítulo 4. E aí no capítulo 5, nós temos a genealogia de Ruben. E vocês lembram quem foi Ruben? Ruben foi o primogênito de Israel, ou seja, o primogênito de Jacó, que Jacó, seu nome foi trocado para Israel. Vocês lembram da história de Jacó? Então Jacó, ele tinha fugido de seu irmão, foi parar na casa de Labão, e lá Labão enganou ele, em vez de dar Raquel por esposa, deu Leia, e Leia, o Jacó teve o seu primeiro filho com Leia, que foi Ruben, esse é o primogênito de Jacó, e Raquel foi dada depois a quem Jacó amava. Raquel era estéril, e Raquel foi e entregou uma concubina para Jacó, para que Jacó desse um filho para Raquel, e esse filho que teve com Bila, que era a concubina de Jacó, trouxe honra para Raquel, mas depois Deus abriu a esterilidade de Raquel e Raquel concedeu um filho ao qual foi chamado de José. Mas aí então, qual era o direito de primogenitura? Era para Ruben, o primogênito de Jacó. Mas Ruben, ele defamou o nome do pai deitando-se na cama de seu pai com a esposa de seu pai. Ele teria deitado então com Bila, com a concubina de Raquel. A Raquel tinha dado para Jacó. E isso foi uma desonra, e por isso ele perdeu o seu direito de primogenitura, ou seja, o direito de primogenitura estava sobre o filho de Leia e passou para o filho de Raquel, a qual foi um filho milagroso, porque ela era estéril. E quem é esse filho? José. E de José foi passado então para os filhos de José a honra. Então, vem aqui contando essa história para um povo que estava no cativeiro e tinha esquecido
a sua história. Por isso, Esdras, ele recorda toda essa história, muito lindo. E aí nós temos os descendentes de Gade, também aqui no capítulo 5. E no capítulo 6 nós falamos sobre os descendentes de Levi. E aqui fica muito claro que tanto os levitas como os sacerdotes vêm da tribo de Levi. E aí ele fala sobre as divisões das famílias dos levitas, né? Os coatitas, os gersonitas, os meranitas, e as suas habitações, suas posições, a posição do sacerdócio, que era Judá, Hebrom. Então, ele fala sobre isso, e lembrando que cada tribo ali dos levitas tinha a sua função com o tabernáculo, e o sacerdócio também com a sua função, cada um com sua função distinta, tá, irmãos? E aí, no versículo 31, é interessante, ele fala sobre os cantores que Davi colocou na tenda da revelação. Então, Davi não pôde construir o templo, somente seu filho Salomão, mas ele fez uma tenda provisória, e nessa tenda provisória ele colocou a arca do Senhor, e ali ele colocou a adoração 24/7, ou seja, adoração 24 horas, todos os dias, e ele pagava os cantores para estarem diante da arca, e ele deu os temas que eles deveriam louvar ao Senhor. Graça e paz a todos. Fui!